Shalom, shalom, lekulam, haverim, haveruts. Eu sou Efraim Ben Sivi Uriel e trago mais um Sheu para a nossa elevação espiritual. Nós sabemos que nós temos aqui nesse universo, neste mundo de matéria, luzes. Nós temos 600 luzes para nos elevarmos e acender a nossa alma. Mas, Efraim, quais são essas luzes? Aonde eu devo me conectar com essas luzes? As luzes são as mitzvot, são os mandamentos, as leis e o estatuto de Hashem, do Eterno. Nós sabemos que neste mundo ao qual nós vivemos, existe templos, sinagogas, existe catedrais, existe mesquita, existe várias casas espiritual. Mas tem as luzes? Não. Por quê? Porque a espiritualidade não tem conexão, não tem união com templos e grupos. A espiritualidade é um alvo entre a alma e o Criador. E para nós atingirmos a fonte do Ein Sof, nós temos essas luzes que nos conectam com Hashem, com o Eterno. É conhecer a lei, as mitzvot, é conhecer e entender os mandamentos de Hashem. Ah, mas eu tenho em todas essas casas que você citou, tem os mandamentos, tem todos esses requisitos. Mas nós temos que entender que a espiritualidade não é literal. A espiritualidade não é ler, entender e praticar. A espiritualidade tem uma conexão dentro da leitura, dentro das letras, dentro do conteúdo ao qual o livro sagrado mostra. Se nós lermos o que está escrito no literal, nós continuaremos na escuridão. Quero deixar bem claro para você que essas luzes, ela tem 32 caminhos. E esses 32 caminhos que nós temos que fazer uma trajetória, uma jornada, é as emanações do Eterno, é as sefirotes, é a árvore da vida, ao qual tem 10 dígitos, ao qual nos leva. Para completar esses 32 caminhos de Hashem, nós temos as 22 letras hebraicas, que são vivas. Muitos querem pegar atalho, tentando pegar o livro sagrado e difundir no seu idioma, ao qual tem livro sagrado que foi pelo homem decretado sair do hebraico e ir para o grego. Muitos têm traduções do livro sagrado no grego, mas isso não leva mais. O profeta Jeremias disse e escreveu que nós devemos, a nossa alma, nós devemos ir para a tradução antiga, voltar para os caminhos antigos. E a única base de achar esse caminho antigo, achar esses 32 caminhos, é o Evrit, é o hebraico ao qual o universo, os Melachim, entende e sabe que há energia. Eu quero dizer para vocês um assunto muito importante, que está em Shemot, no versículo 6, no capítulo 19. Muitos difundem esse passuquinho. Eu vou ler
no originais, vou interpretar com o conhecimento que o Eterno me deu, a energia, o segredo que está nesse passuquinho de Êxodo 19, no versículo 6. Nós temos um entendimento dentro da conexão mística, dentro da conexão de fundação, de Esod. Se nós termos uma conexão no mundo de matéria, no mundo de Mahut, no mundo literal, nós não vamos atingir essas luzes. Eu vou ler esse passuquinho e vou tentar, no meu conhecimento, passar para vocês neste vídeo. O meu intuito de fazer esse vídeo é para ajudar. No momento que eu recebo do Eterno esse conhecimento, o meu desejo é de doar. Sei que é difícil, mas se nós orarmos, se nós desejarmos a verdade, nós encontraremos. E essa é uma partícula, é uma pequena célula do meu esforço para tentar difundir as luzes de Hashem para a nossa alma. Veja bem, Êxodo, no versículo 6, no capítulo 19, muitos pregadores chegam, se emocionam que o Eterno decretou que ele ia chamar um povo para ser uma nação, um reino, para ser sacerdote, para ser santo. Mas será que é isso mesmo que o Eterno me chamou? Que o Eterno chamou A, B, C? Será que é essa o intuito desse passuquim? Vamos ler e vamos entender. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito seja tu, Eterno, que nos deste a tua Torá. Vou ler. Vai ten tireuli melachem keranem vegoim kadosh. Qual é o significado? A base desse passuquim está na frase, na palavra Melechent. O que é Melechent? Reino, rei, Melech, que na nossa língua está escrito: e vós sereis para mim um reino de sacerdote, um povo santo. Bom, no literal deixa bem claro que eu, Ciclano Bertano, o Eterno nos fará de um reino de sacerdote, será para o Eterno um reino de sacerdote, será um povo santo. Mas como é que eu devo adquirir? Qual é a função, a prática que eu devo ser um rei? Vamos tentar codificar na palavra rei. A palavra rei é Melach. E a palavra Melach tem a sua gemátrica de 90. Por quê? A palavra rei tem um men que vale 40, o lamed que vale 20 e o resh que vale que vale 20. Então, 20 com mais 30 com mais 40 é 90. E 90, depois, ao decorrer do vídeo, eu vou explicar para você. Então, a palavra rei, que está baseado, que o Eterno almeja, que nós seremos um reino de sacerdote, um povo santo. Santo, todo mundo sabe que é separado. Sacerdote é aquele que faz o serviço interno para o Eterno. Esta é a base. Eu quero dizer para vocês que
Mas o que está escondido na palavra rei? Eu, Efraim, Ben Sivi Uriel, sou um rei. Ah, Efraim, mas você não tem nada, você não tem ouro nem prata, você não tem castelo, você não tem um exército. Não se trata físico, não se trata de um reino de matéria. Todos aqueles que encarnaram, que veio para esse mundo, que tem uma alma, ele para o eterno é um rei. Por quê? Porque se nós pegarmos a palavra Melach, rei, no hebraico, na letra santa, dos caminhos às luzes, se nós pegarmos a palavra Melech, rei, se nós pegarmos a primeira letra de Melech, rei, é Morá. Morá, o significado da palavra Morá, da primeira letra de Melech, rei, é cérebro. Então, nós sabemos que da palavra rei, o men de Melech, rei, é as iniciais da palavra cérebro. Cérebro. E se nós pegarmos o lamed da palavra Melech, rei, nós pegar a inicial de lamed é lev, coração. E se nós pegarmos a palavra Melech, rei, a última letra, que é o kaf, nós temos a palavra karef, que é fígado. Então, nós sabemos que da palavra rei, as três letras, men, lamed, e o kaf é rei, Melech. E Melech está baseado dentro da nossa alma, reino, um rei, porque a palavra morra, cérebro, é a consciência, o entendimento, a sabedoria ao qual nós atinge no nosso consciência, no nosso conhecimento, a sabedoria e o entendimento. É tanto que o cérebro é dividido com Rosmar e Biná. Nós temos o cérebro, que nós temos o conhecimento e a sabedoria. A base do Lamed, de Mele, que é coração. Coração é leve. E coração é as emoções, o aspecto das emoções. Então, tudo que vem de morrar do nosso cérebro, o cérebro joga para o coração, para o sistema emocional do coração. Imediatamente, o coração joga para o fígado. Nós sabemos, se nós pegarmos qual é o trabalho do fígado, que é caref, é processar, separar, curar tudo que está na vida, no sangue. O fígado é um filtro, é um processador que recebe tudo e sabe distinguir o que é bom, o que é ruim para o corpo. Esse é o entendimento. Então, o carev, o fígado, é representado, é a ação. No momento que nós temos o nosso morrar, o nosso cérebro, nós temos a consciência de pensar com sabedoria, com entendimento e dar sequência à força, a algo que deve passar para as emoções. E as emoções faz um mecanismo para a ação. Esse é o entendimento que nós devemos ter e praticar e jogar para a ação o entendimento e
a sabedoria. Nós temos que alinhar, nós devemos alinhar da palavra mele, nós devemos conectar o alinhamento desses canais, que é o cérebro, a consciência, o coração, que é a emoção, e a ação, que é o fígado. Muitas das vezes, muitos usam esse equipar, muitas das vezes, usa um terno, usa algo que representa a sua religião e a sua fé, mas é um rei e está com seu reino de sacerdote, está com seu pensamento, coração e sua ação alinhado a ser um sacerdote santo de Hashem. Eu quero que vocês entendam que para nós termos uma conexão como o rei, como o Eterno coloca para nós devemos sempre colocarmos as nossas ações, colocarmos as nossas emoções, o nosso entendimento e sabedoria no caminho do reinado, que são as sefirotes e as letras do Eterno, que são os 32 caminhos que levam a alma a se conectar com a luz infinita. Esse é o entendimento. Muitas das vezes já me julgaram dizendo que você não é isso, que você não é aquilo e tal, que você não é espiritual. Julgam, mas o meu reino, eu sou um rei, sou um sacerdote, porque o Eterno me designou dentro de mim este reino, porque para mim ter o meu reino de sacerdote, ser um homem consagrado, um povo santo, nós devemos ter os caminhos de Hashem, que são as 10 sefirotes e as 22 letras, que dá a base dos seus estatutos, dos seus mandamentos e das suas leis. Para nós servir o Eterno, nós não devemos seguir sendo um camponês, não devemos ser um trabalhador, mas nós devemos ser um rei na presença dos reis, porque ele designou que nós seremos para ele um reino de sacerdote. Ser rei é alinhar a mente, o coração e as minhas ações. Muitas das vezes, muitos seguem sua religião, muitas das vezes as pessoas dão início à sua espiritualidade, mas descarta o que foi chamado dentro da sua Neshama, na sua alma, que é ser um rei, que é ser um sacerdote, que é ser um povo separado e santo. No momento que nós seguimos o literal, ler, gosta dos assuntos do Eterno, gosta dos assuntos de Deus, dos mandamentos de Deus, das palavras de Deus, mas não tem esse alinhamento das letras de Melech, rei, que é um código de Moar, cérebro, coração e ação, que é fígado, não tem esse alinhamento. Vai em uma ação, em uma prática, e seus pensamentos não estão de acordo de um rei. E nisso, se nós pegarmos a palavra rei, se nós pegarmos ao contrário, essas 3 letrinhas que se dá a palavra Kelimar. E a palavra Kelimar significa vergonha. Muitas das vezes, pessoas se titula ser um espiritual, se titula a servir uma fé genuína no único Deus, mas diante do universo, diante dos Melahim, diante das testemunhas, que essas testemunhas é os céus e a terra, está
em vergonha. No momento que as pessoas não se alinham como um rei, não se alinha seu cérebro, Moá, não se alinha o seu coração leve, que é as emoções, não se alinha o seu fígado, que é o Karev, a sua ação diante da presença do Eterno. Essa palavra Melech, rei, ao contrário, dentro da sua alma é vergonha, decepção. Esse é o entendimento da palavra rei, Melech, que está em Shemot, Êxodo 19, no versículo 6. Se nós pegarmos, codificar só a palavra rei, Melechem, que é um acróstimo da palavra cérebro, coração e fígado. Nós pegarmos a conexão, qual é a função do fígado, qual é a função do coração e do cérebro, nós vamos entender que nós somos um reino de sacerdote e povo separado. Esse é o entendimento deste passuquim da palavra Melech, rei. Espero que goste. Shalom, shalom.